exclusivo. Surgiam publicações que destruíam o nosso casamento. Uma investigação do ódio na internet contra o cantor Wesley Safadão. A gente não sabia de que forma combater isso. A caça aos haters. E a gente vai por um caminho e não consegue, vai por outro caminho e a gente não chega nos culpados. Isso mesmo, haters. Na linguagem das redes sociais, aqueles que odeiam. Aqueles que promovem bullying virtual. O que você sentia? Eu achava engraçado. Você se divertia? Me divertia muito. Muito. Se divertia com o quê? Às custas dos ataques. Com o sofrimento alheio. E vocês se organizavam para decidir o que iam fazer? Não, cada uma tinha o seu perfil. Virou uma doença. Virou uma obsessão. Isso. Por que você fez isso? É explicável. Não sei explicar. Eu só sei dizer que eu me arrependo muito. Muito mesmo. Nesse caso, são pessoas que antes tinham sido fãs de uma das maiores estrelas da música brasileira atual. Eu não vivo sem você e você não vive sem. Com que objetivo? Existiam alguns fatos e boatos que geravam mídia. São muitas descobertas. Estou diante da dona de um perfil fake? Sim. Um só? Não. Quantos? Uns 30. Era uma indústria de difamação. Isso. Como é que vocês conseguiram reunir tantas pessoas para essa estrutura, para esse trabalho de perfis fakes, de comentários, de ataques? Contando a história. Vitimizando um lado. Muitas revelações. E quem que decidia que você ia entrar com vários perfis para comentar? O nosso grupo. Muitos desdobramentos. Você tinha acesso a essas pessoas? Tinha. Que eram as donas dos perfis fakes? Todos os dias. É a maior ação contra haters da história do país. Havia uma estrutura bem organizada, né, de perfis falsos nas redes sociais. No Instagram, principalmente, não é isso? Ainda existe. De um lado, Wesley Oliveira da Silva, o Wesley Safadão. A gente vê vários programas de Sensacionalistas. fofoca, sensacionalistas, que às vezes você vê que as pessoas se divertem com a nossa situação, sabe? Como se isso fosse uma brincadeira e no fundo isso não tem nada de brincadeira, isso é uma coisa séria. E sua esposa Tiane. No começo eram quantos perfis? Eu acho que em torno de 5, de 10. Mas aí com esses perfis, eles muitas pessoas comentavam. Aí foi repercutindo. Isso foi repercutindo. Do outro, um grupo de mulheres. Elas criavam perfis falsos nas redes sociais, em geral no Instagram. Tive acesso a elas. Obrigado por ter vindo ao meu encontro. Entrevistas cortantes. Que imagem foi criada do Wesley e da Tiane? Horrível, né? De pessoas ruins, de pessoas que não têm caráter. E isso não procede. Elas eram muito organizadas. Que vocês se reuniam Isso, a gente pelo se reunia, WhatsApp. isso, pelo WhatsApp. Aí tipo assim, Rebeca, você faz aí uma postagem, tipo, eu conto uma história pra Rebeca e ali ela faz um texto que quando as pessoas leem, elas não acreditam, entendeu? Ela tem um poder de persuasão muito grande. Mas por que entrar na vida das pessoas? Não sei. O que me levou a isso? A inspiração era um fato real, mas vocês punham nesse fato real uma interpretação, uma distorção. Isso. Cada ligação que eu recebia, cada mensagem, era como um combustível para continuar com aquilo. O que as pessoas diziam que incomodava tanto? Tudo que você possa imaginar. Por exemplo? Destruidora de lares, amante legalizada. Não saíam da frente dos computadores e dos smartphones. Você gastava muito tempo fazendo isso? Muito tempo. Muito tempo. Tomando a sua vida. Isso. Teve um dia que eu acordei e peguei o celular
E nem tomei banho, não tomei café e fiquei o dia todo com o celular pendurada, comi rapidamente, voltei pro telefone. Quando eu vim me dar conta, já era noite. E eu não tinha tomado um banho, só tinha feito uma refeição. Durante quase 7 anos, atacaram sem parar o cantor e principalmente sua atual mulher. A gente nunca teve paz desde o começo do nosso relacionamento. Toda fã, se a fã fosse bonita ou independente, se ele tirasse uma foto, era a nova ficante dele. Então sempre surgiam histórias. E isso não tinha descanso. Hoje Todo dia tinha alguma coisa nova. Todo dia tinha Toda uma coisa hora, nova. bastava ele viajar que podia esperar uma próxima postagem. Na verdade, ninguém da família era poupado. É coisa muito suja. É coisa de gente doente. Não existe uma pessoa fazer isso. Você desejar a morte de um pai e de um filho. Você desejar que o irmão não nasça. Que uma criança já vai ser julgada de 4 anos. Né? Foi muito sofrimento. Vocês guardaram uma parte dessas postagens. A gente tem. Vocês podiam me mostrar? Podemos. O que tem aí nessa caixa? Aqui são alguns perfis, né? Isso aqui era uma loja que eu fui fazer uma presença nessa loja, um contrato. E eles escreveram assim: as blogueiras tudo unida, tudo na foto e a na frente da loja espantando as moscas, que é pra isso que ela serve mesmo. Com aquela cara cheia de espinha, chega a dar nojo. O cash foi nota 9, não dou 10 porque a foi convidada. Namorada de Wesley Safadão é vaiada em festa. Surgiu essa mentira numa virada do ano aqui de um Réveillon. Inventaram isso, que eu fui vaiada ao chegar nessa festa. Isso nunca aconteceu. Um pesadelo virtual e suas graves consequências. Vocês tinham vergonha de sair de casa? Muita. É muito difícil, cara. Chegou um momento que eu fiquei como... o homem, o cara que traiu, ela foi a mulher quem acabou um casamento, né? Então, assim, quem sempre foi mais atacado sempre era ela. O pano de fundo, uma separação mal resolvida. Você estava casado ainda, quando você o conheceu? Eu tava na fase do fim do meu relacionamento. Eu já não estava feliz, nós vivíamos uma crise. Então o erro foi não ter finalizado 100%, deixado isso muito claro para poder começar um novo relacionamento. Cercada de acusações. Eu nunca deixei faltar nada pro meu filho. Algumas pessoas hoje têm uma imagem como se eu fosse aquele cara mesquinho, sabe? Traições. Chegou um período que eu já fazia bem as claras mesmo, vou trabalhar e tal, vou mais cedo, vou sair mais cedo. Então, assim, não era um negócio 100%, assim, ela não sabia de fato, mas sabia. Pra você ele estava livre? Pra mim, ele tava livre. Eu coloco essa culpa pra mim, cara, sabe? Porque é como eu disse, o maior erro foi não ter finalizado de fato o meu relacionamento. Eu já não estava bem em casa, a gente já não convivia, eu já saía, eu já tinha uma vida de solteiro mesmo morando junto, então estava naquele processo da separação. Confissões de um jovem artista. A vida que eu vivo, cara, se você não tiver Deus em primeiro lugar na sua vida, você se deslumbra fácil. É fácil se perder. É fácil. Me deixou solteiro. Na época ainda deslumbrado com sua própria força. Você se deslumbrou com sucesso? Você admite isso hoje? Posso falar isso? Posso sim. Por quê? Porque você está sempre rodeado de amigos, que você chega numa cidade, você tem amigo para quê? Para te chamar para beber, para te chamar para fazer um esquenta, então amigos e amigas. Sempre tem isso, entendeu? Sempre tem isso. Sou pura loucura, eu tô livrinho na balada e ninguém me segura. Eu fui culpado? Fui. Mas eu, pelo erro que eu cometi, eu não consigo enxergar. Eu preciso passar por tudo isso que está acontecendo. Isso já é além, sabe assim, é muita maldade envolvida. Os ataques que eu sofro, que a minha esposa sofre, que os meus filhos sofrem, que a minha família no geral sofre. É quando entra em cena um personagem fundamental na história. Mileide Mihaly, a ex-mulher de Wesley. Uma união de 8 anos. Você foi feliz com ele? Fomos felizes. Eu acredito que fomos, né? Mas eu posso dizer por mim que foi feliz. E um filho, Yudi, que vai completar também 8 anos.
Você chamava a relação com ele de casamento, embora não tivesse papel passado. Mas vocês viviam juntos e, perante a lei, vocês eram casados. Sim. Era uma união estável. Era uma união estável. Por que esse casamento terminou? Por que essa relação terminou? Tivemos alguns percalços, né, no meio aí do caminho, e quando chega o sucesso, quando chegam os recursos, existe... Eu vejo muito perigo nisso. Se você não tiver um equilíbrio muito grande, você acaba se perdendo. Porque tínhamos pouca idade, tínhamos pouca maturidade, não sabíamos com o que estava lidando, então nós éramos duas crianças achando que sabíamos o que estávamos fazendo. E ele era muito assediado? Muito assediado. Isso incomodava? Incomodava muitas das vezes. Muitas. E o que determinou o fim do casamento? Eu acabei descobrindo uma traição e isso levou a milhões de outros problemas e acabou que não nos entendemos mais. Uma história contada em diferentes cenários. Como é que você se vê como pai? Cara, eu tento sempre fazer o melhor possível. Acho que essa é a palavra. Você é um pai presente? Apesar da correria, cara, eu tento... É como eu falo, é a minha alegria, é o meu porto seguro. Vamos lá, Yudi. Essa atividade aqui de português. Você sabia que você é um doutor do ABC já? Sabia, porque eu já fiz o ABC, por isso que eu sou doutor do ABC. Porque você já sabe ler. Da mansão do Astro em Fortaleza. A fazenda da Pedra Aguda, onde ele cria cavalos da raça 4 de milha. O que ela tem de especial, Yudi? Essa égua. Eu não sei muito dela. Mas parece bem mansinha, né? Ela é bem mansinha mesmo. E você gosta muito de cavalo também, Yudi? Qual é o teu, Yudi? O meu é o biscoito bolacha. Biscoito bolacha, não é o cavalo? Biscoito bolacha. Cenário ideal para depoimentos marcantes. Você precisa se acertar com a Milady, né? Cara, eu posso te falar a verdade, cara, a gente já tentou. De verdade, a gente já tentou. Nós já tentamos várias vezes. O ano passado mesmo a gente sentou para conversar. Vamos fazer o aniversário do Yudi juntos, vamos fazer assim, vamos tentar construir uma imagem legal, uma imagem bacana. Você ainda está disposto a tentar? Cara, sempre, né? Eu nunca vou querer o mal da mãe do meu filho. Uma conversa no apartamento de Milady. Eu não vou chegar e reclamar, mas se eu for falar de ofensas e de fakes, quantos fakes tem contra mim? Se eu fosse perder toda a minha energia e... Você tem sido atacada também? Muito atacada. Por quem? Por fakes. Desabafos. E eu não vou deixar de proteger o meu filho. Eu falo com quem for. O que eu tiver acesso eu vou falar agora. Eu vou colher e vou me autoproteger, porque eu me autoprotegendo, eu estando bem, eu sei que meu filho vai estar. Eu sou a base e pilar dele. E eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, para que ele, quando cresça... Todo mundo reconhece que você sempre foi uma boa mãe. E eu agradeço. Confissões. Por que vocês se desentenderam com relação à pensão? Porque ele não concordava com as oratórias das minhas advogadas nas reuniões. Na verdade, ele nunca participa. Ele manda uma pessoa que o represente e a pessoa vai chegar lá e vai passar. E, na verdade, quando você não toma essa posição, já chega diferente, na minha visão. Eu gosto, se for para tratar do meu filho, se for para tratar da minha vida, eu tomo a direção. Mas o Wesley reclama que ele fazia todo o esforço para atender às suas demandas e que isso não era reconhecido. Depende muito da visão dele, do não reconhecimento. Eu respeitava, eu sempre respeitei, eu nunca fiz nenhum escândalo, nunca fui atrás, eu nunca briguei. Mas ele deixou de te ajudar? Eu nunca coloquei ele na parede, eu nunca me... Olha... Ele pagava pensão? Como é que era a questão da pensão? Ele pagava pensão e nós estávamos conversando para alinhar uma negociação para a qualidade de vida do Yudi. Todo esse momento turbulento que eu passei, de que o Wesley não quer pagar pensão, o Wesley não... Cara, nunca vou deixar faltar nada pro meu filho. Meu filho hoje mora num apartamento que... Quem comprou esse apartamento? Quem comprou o carro? Quem mobiliou o apartamento? O Wesley só dava 10 mil reais, que é os 10 salários mínimos tão falado. Isso não é verdade.
Uma longa investigação nas profundezas cibernéticas. IPs, o endereço de protocolo da internet quebrados. Quantos perfis falsos você criou? Eu criei 2 perfis, que foi o Loucos por Milady, que era um perfil que exaltava Milady, e o Loucos pela Diva. E o que você fazia com esses perfis falsos? Botava Milady lá em cima e deixava a Tiane lá embaixo, que era pra ver se o casal voltava. Você tinha razões para estar magoada? Demais. Muitas. Você canalizou isso em vingança? Não canalizei. Acho que até hoje eu não tenho nenhum motivo para me vingar nada contra ele. Você tem conhecimento de que Wesley e a Tiane foram sistematicamente ofendidos pelas redes sociais? Tenho. O que você sabe sobre isso? Que eu sei até hoje que são as mais absurdas do mundo. Uma pergunta muito importante, Milady. Você teve participação na criação de perfis falsos com o objetivo de ofender e difamar o casal? Nunca tive participação. Você incentivava isso? Não incentivava. Agora tem um viés muito importante. Em muitos momentos, você se vê falando coisas intimamente, por dor, por mágoa, por situações que você é levado àquela explosão, por ações que aconteceram. Você cometeu erros? Cometi erros. Que erros? Erros, eu falei coisas, confiei em pessoas ao meu redor que não era para confiar, e aí desabafei coisas que acabava que quando eu piscava o olho estava na internet. O que antes era anônimo ganha contornos. Eu sou uma pessoa que entrei nas redes sociais e me sensibilizei com história falsa de uma pessoa que me contou uma história que mexeu com a minha infância. Que pessoa? Milady Mihaly. Ela me procurou. Com que objetivo exatamente? O que ele queria de Me você? contou toda a história da vida dela, do que ela tinha passado. Passar em relação a quê? A separação dela. Aí me contou e chorava, e nisso tudo eu fui conhecendo outras pessoas que conheciam também. Faces. Eu não procurava ofendê-los. Você chegou a ofender? Tanto. Já cheguei a ofender. Mas Por sua iniciativa ou porque pediram para você fazer? por pena. Mas alguém pediu para você ou você tomou a iniciativa de fazer? Não, hoje mais madura, eu vejo que era mais drama pra mexer comigo. Me ligava chorando e... A Milady te ligava chorando. E aquele desespero todo. Mas ela ordenava que você fizesse isso? Não. Pedia que você fizesse isso? Ou você fazia porque queria fazer? Inicialmente, ela não chegava a pedir. Pedir é quando você diz, vai lá e faz. O que ela falava exatamente? Como é que era o tom? Ela deixava subentendido. Entendeu? Ela não dava ordem. Ela deixava subentendido. E ela via depois que a postagem tinha sido feita, porque o Wesley reclamava com ela, depois ela contava que o Wesley reclamou, falou com ela, então ela tinha conhecimento disso. Você tinha responsabilidade sobre essas ofensas que eram feitas? Eu não tinha responsabilidade. Eu não me vejo como responsável por quê? Você estava por trás disso? Porque eu nunca estive por trás. E quando eu sentia algo diferente e ficava pontuando, tentando descobrir como pode se eu falei isso no íntimo da minha vida. Você falava com quem exatamente? Com pessoas da minha convivência, pessoas que viviam no meu íntimo. Catiele? Conheço Catiele. Qual o seu nível de relacionamento com ela? Eu nunca conheci pessoalmente. Na verdade, eu conheci através de um direct, depois veio a ação 1, veio a ação 2, veio a ação 3, na 4, que foi a da guarda do meu filho. Eu acabei numa explosão perguntando se ela sabia de algo que podia me ajudar. Você conversava sempre com ela? Não, sempre não. Até que ponto você passava informações para ela, para que ela passasse para outras pessoas, para que isso chegasse às redes sociais? Eu não passava informações nenhuma para ela, para que ela acusasse e ofendesse ninguém. Eu falava sobre a minha situação. E você desabafava com ela? Às vezes eu desabafava. Mas você a incentivava a ofender o casal? Não a incentivava. Ela sabia que... Você tem vários diálogos arquivados? Tenho. Você poderia mostrar para mim, por favor? Posso. O que você tem nesse diálogo aí?
No dia 15 de junho, a Mileide, a gente conversa, ela manda pra mim, pergunta se eu quero aparecer. Aí apaga a mensagem, aí eu digo pra ela que eu posso mandar esse vídeo pra uma outra pessoa publicar. Aí ela disse, deixa mudar. Aí ela muda. Esse vídeo era o quê? É um vídeo, ela diz que aquela pessoa é ela entrando na revisão de pensão dela com o Wesley. Aí ela manda pra mim. Aí ela diz pra mim que vai mudar, manda pra mim. Aí pede pra mim pedir primeiro pra algum fã-clube publicar. E depois a bagaça são os fakes. Surpresas. O que mais você tem aí, Catiele? Eu tenho um áudio do dia 14 de junho que ela me mandou. A gente vai para os outros canais de televisão, a gente vai no TV Fama, a gente vai na favela, a gente vai aonde for. Deixa eu te falar uma coisa. Puta merda. Pede pra todo mundo, todas as meninas, todo o exército, todo mundo enviar direct pra Fátima Bernardes e pro programa, entendeu? Pra falar comigo, falar do caso, pra ela se sensibilizar. Enfim, uma coisa assim, um texto com muita credibilidade. Hoje eu derramo lágrimas por conta da Mileide, porque ela não foi honesta comigo. A Mileide afirma que não foi responsável por essas postagens ofensivas. Ela é responsável por muita coisa, porque se ela quisesse parar, ela tinha parado. Há muito tempo ela sabe isso. Bastava ela pedir. Ela tinha conseguido que vocês parassem? Com certeza. Essa conversa com Catiele trouxe novas informações. Além de acusações dela contra Mileide, áudios gravados pela própria ex-mulher de Wesley Safadão. Diante disso, entramos em contato com Mileide, que concordou em falar sobre esses áudios, sobre essas acusações. Mileide, obrigado por ter vindo para falar sobre essas acusações, sobre essas novas evidências. Sim, sim. Daqui a pouco, um encontro revelador com Mileide Mihaly, a ex-mulher de Wesley Safadão. Vidas que se cruzam, que se chocam, que se confrontam. O que vocês querem? Paz. A gente quer acordar, né? A gente quer acordar desse pesadelo. A gente quer paz. A gente quer poder ter uma vida normal. Que tipo de relação você quer ter com Wesley? De muito respeito. Muito respeito. E eu quero que meu filho participe disso, que ele veja que tem um caminho aberto, que é uma mão de via dupla. Eu quero que ele veja, no mínimo, o pai entregando para a mãe entregando para o pai. Em harmonia. Ele mesmo em harmonia. Boa noite. No Conexão, o repórter de hoje caça os haters. Nos últimos 7 anos, o cantor Wesley Safadão e sua mulher Tiane têm sofrido uma campanha de difamação e de ofensas. E hoje, pela primeira vez, quebram o silêncio. Uma perseguição movida por fãs que se escondem atrás de perfis falsos nas redes sociais e que mostra o poder de destruição no mundo virtual. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter de hoje. Wesley. Boa noite. Tudo bem, Wesley? Como vai? Tudo bom? Seja bem-vindo. Direcionar essa Mileide. marca toda e finalizar hoje para amanhã já ser um novo momento. Caminhos opostos. É madrugada em Fortaleza e o Wesley Safadão está em movimento. Bora! Boa noite, Wesley. Boa noite. A noite vai ser longa. Vai. Hoje vai ser aqueles shows que o público ele quer que eu comece bem tarde para praticamente amanhecer o dia com eles. Um artista de sucesso. Enfim, Sua carreira vai de vento em popa, né? graças a Deus. Não tenho que... Não dá pra reclamar. Não tenho que reclamar, não.
No ano de 2000, de 2000 para 2001, a gente iniciou a banda, o grupo. Nessa época eu dançava, só acompanhava pelo fato, a minha mãe, né, proprietária, junto com meu tio, e acompanhava, mas não cantava. A partir de 2000 para 2002 eu comecei a cantar, né? Então, assim, as coisas vão acontecendo e a gente vai imaginando que vai dar certo. Um dos maiores cachês do mercado. O camarote abriu o seu caminho, né? Abriu. Agora se está aí de camarote, eu bebendo gela, tomando cirote, curtindo na balada, só dando um virote. Meu foco principal é sempre ter um show animado. As pessoas saem de casa em busca de diversão no show do Wesley Safadão. Eu sou Wesley Safadão. O destino agora é o setor do aeroporto, onde ficam os aviões particulares. Ele embarca apressado em seu jato pessoal. Shows em todas as partes do país o esperam. Como é que é hoje ter seu próprio avião? Cara, isso aqui não tem como fazer show no Brasil sem ter um avião. Não é um luxo, é uma necessidade, né? Até pelo roteiro. Hoje a gente está aqui, amanhã está em Minas, depois volta para o norte. Vamos comer e vamos dormir. Foi! Hoje o destino vai ser uma ilha paradisíaca na Bahia. Pelos céus, pela terra. Do avião para o carro. Do carro para a lancha. Agora são acho que uns 40 minutos de barco até Morro de São Paulo. Da embarcação, de volta para outro carro. E então para o camarim. De lá para o palco no Morro de São Paulo. Luzes e espetáculo. Fãs que deliram. Enquanto isso, em Fortaleza, aos 29 anos, Mileide, separada do ex-marido, vive a realidade de uma influenciadora digital. Ela é querida no Ceará, requisitada para fotos e ações comerciais. Testemunhamos o amor visível de ambos em relação ao filho Yudi. Na fazenda onde Wesley recarrega a energia, pai e filho passam muitos momentos juntos. Cenas semelhantes se repetem na casa em Fortaleza. A fazenda no interior do Ceará, onde Wesley Safadão cria cavalos, é a principal joia da coroa de uma carreira de 16 anos, que está no auge. Wesley, que futuro que você imagina pro Yudi? O futuro que ele seja feliz, né? Eu sempre digo o seguinte, não é porque eu sou artista que eu quero que ele seja artista, não é porque eu sou apaixonado por cavalo. Ele tem que curtir e eu vou estar sempre apoiando ele na decisão que ele quiser tomar. Você se sente muito amado tanto pelo papai quanto pela mamãe? É. Você é um menino feliz? Não. Tá felizão? Na rotina de Mileide, demonstrações de cuidado maternal. Elas aparecem na hora de pegar o filho na escola, no acompanhamento das lições de casa. O gorila. É um macaco, um gorila é maior. E como é que você está na escola? Você está indo bem? Você é estudioso? Na escola tá, que se não tiver na escola, ó. É assim, ó. Para na orelha. Uma história de ataques sem fim. Eles começam quando Wesley se afasta de Mileide e se une a Tiane, com quem hoje tem 2 filhos, Isis, de 4 anos, e o bebê Dom, de 2 meses. Eu lembro que eu cheguei uma vez pra ela e disse assim, olha, o nosso relacionamento não vai acabar por isso.
porque nada disso que esse povo está falando é verdade. As ofensas e difamações se multiplicam. Com o passar dos dias e meses, as postagens só pioram. Se tornam insuportáveis. Minha gostosa, dá aos pobres é bondosa. Sou o como, mas sou feliz. Sou um homem conformado, escuto a voz do coração, sei que já fui chifrado, mas o que vale é o tesão. Ao mesmo tempo, Wesley e Milady não se entendem sobre a pensão paga pelo cantor ao primogênito. Tudo é motivo de discussões, de debates. Qual é a sua queixa dele enquanto pai? Eu acredito que a minha única queixa é que quando ele está a trabalho, eu acho que o correto é o meu filho estar comigo. Mas ele se negou a ajudar alguma vez, o seu filho? Não, nunca se negou a ajudar, não. Do outro lado, o que ele alega é que sempre fez tudo o que ele podia, e que você não reconhecia esse esforço. Eu não entendo como eu agi para causar esse sentimento nele. Peço até perdão se eu causei esse sentimento. Porém, eu já estava altamente esgotada de tantas tentativas de diálogos. Então, isso me cegou em muitos momentos. Isso me cegou ao ponto de eu enxergar... Você chegou a fazer o que você se arrepende? Eu dei entrevistas, eu falei mal da postura dele como pai, eu falei dos valores, eu falei... Você foi injusta com ele? Não, eu simplesmente falei o que estava acontecendo. Injusto... Mas ele merecia essas críticas? Não, não merecia. Eu acho que ninguém merece essas críticas. Então você admite que você foi injusta com ele? Eu não acho que foi injusto com ele, de verdade. Ele acha que foi injustiçado, é a opinião dele. Não, eu não acho que foi injusta com ele. Eu acho que eu me posicionei como qualquer outra mãe. A perseguição virtual que não para faz a mãe de Wesley, conhecida como Dona Bill, entrar em cena. Dona Bill, como é que a senhora decidiu tomar frente disso? Eu decidi tomar frente como mãe, como mulher e vendo o sofrimento da família, né? Ela decide gastar tempo e dinheiro em busca de quem se esconde atrás de perfis falsos na internet. A senhora decidiu contratar uma empresa para investigar? Consegui uma empresa. Eu rodei, acho que o Brasil todo atrás de pessoas que estavam envolvidas. Manhã de segunda-feira. A história começa a ficar clara. Boa tarde, Michele. Tá. Obrigado por ter vindo ao meu encontro. Coisas palpáveis. Uma sequência de encontros Possível, né? e confissões Eu achei graça quando ela... de mulheres que criam perfis falsos para atacar Wesley e Tiane, ou participar de uma estrutura para municiar quem opera os perfis. Guardem esses nomes. Cada um tem o seu significado. Michele, 33 anos, modelo de Recife. Deixei uma mensagem para ele no Facebook. Ele lembrou de mim, que a gente tinha gravado o comercial na mesma semana. E ele me respondeu, me dando o contato da assessoria dele. Aí eu liguei e fui ao show com a minha filha e o meu esposo. O Wesley postou no outro dia uma foto com minha filha no braço e me marcou. E daí eu ganhei muitos seguidores através dessa postagem, inclusive o fake. E depois que esse perfil estava lá infiltrado na minha conta, aparentemente de fã-clube. Quando eles acho que alcançaram o objetivo de ter muitas pessoas no perfil, se revelaram fake e fizeram as postagens falando a história da separação do casal e tal. Quando eu vi, eu sou mulher, eu tenho uma filha também, e falaram da criança e aquilo me comoveu, mexeu comigo. O que você decidiu? E aí eu fui na foto do Wesley e fiz um comentário. Que comentário? Um comentário bem feio. Qual foi? Xingando a Tiane. Lúcia, 37 anos, corretora de imóveis em Fortaleza. Por que você não quer mostrar seu rosto? Porque eu tenho vergonha. Vergonha de quê? De tudo isso que eu fiz, né? O meu objetivo era, assim, eu tomei mesmo as dores da
da Milady, né? Por quê? É uma coisa muito louca, assim, né? Acho que pelo fato da história, que como foi dita, como surgiu, como a gente ficou sabendo, entendeu? E como ela falava, com sofrimento, acho que mais pela coisa mulher, né? Rebeca, 23 anos, estudante de Direito de Recife. Você admite que criou um perfil fake? Não só um, vários. Quantos? Incontáveis. Por volta de quantos? 20? 25. E o primeiro post foi falando sobre a traição da Tiane para com a Milady, mostrando que elas eram amigas e que a Tiane roubou o Wesley dela. O que você queria dizer com isso? Queria dizer que a Tiane se envolveu com Wesley ainda quando ele era casado. E não tinha provas. Você recriminava isso? Recriminava. Você fazia de livre e espontânea vontade ou você obtinha vantagens com essas postagens? Tudo era feito manuseado, direcionado por uma pessoa. Que pessoa? Catiele Nascimento. E finalmente, outra personagem central, Catiele, 39 anos, funcionária do Sistema de Saúde de Caruaru. No meu próprio Instagram. Você admite que participou da criação de uma estrutura de perfis falsos nas redes sociais com o objetivo de atacar o casal Wesley e Tiane? Eu tive um perfil, 2 perfis entre 2012 e 2013. 2 perfis falsos. Eram perfis que exaltavam a Milady. Como é que chamavam esses perfis? Loucos por Milady, loucos pela diva. Atacavam o casal? Eles enalteciam a Milady, mas também não falavam bem do Wesley e da Tiane. Foi quando eu a conheci. Foi quando a gente teve nosso primeiro contato. O objetivo dessa estrutura qual era? Atacar, diminuir, menosprezar, humilhar. Quem? Tiane. Vocês queriam o quê? Que o casal se separasse? Eu queria. Como é que isso funcionava? Através de um grupo no WhatsApp, existiam diversos grupos. Como é que isso cresceu? Cresceu muito, assim, né? Uma conta que tinha, em média, uns 7 mil seguidores, foi para 20, 25, 30. Você ganhava para isso, Rebeca? Nada. Você tinha algum tipo de vantagem financeira? Nenhum. Algum favor? Alguma vantagem? Não. Eu achava engraçado. Eu dava risada. Engraçado o quê? O que era engraçado? Engraçado os comentários, as postagens. Muitas das postagens feitas eram comparativas, falando da aparência, do modo de se vestir, do modo de falar, de caminhar. E então, essa parte criativa, né, essa parte engraçada, ela vinha da Catiele. Como é que funcionava essa estrutura? A Milady me passava, me contava. Contava o quê? O que acontecia? Se existiam brigas, quando brigava, o que a Tiane fazia, o que deixava de fazer, o que contavam para ela. O que você fazia com essas informações? Eu passava para a Rebeca. E ela fazia o que com essas informações? A Rebeca divulgava num perfil que ela tinha, no fake que ela tinha. Quando a Milady passava essas informações, ela sabia que isso seria divulgado nos perfis fakes? Ela sabia. Sabia sim. Mas quem é que decidia divulgar isso nos perfis fakes? Eram vocês ou ela decidia isso? Quem decidia era ela, porque ela sabia que quando ela não queria que fosse divulgado, ela dizia: eu não quero que divulgue isso. Porque ia dar, muito na cara que era ela que estava passando aquela informação. E então, quando você diz divulgar isso, significa divulgar através de perfis fakes? De perfis fakes. A não ser quando eram coisas que outras pessoas ficaram sabendo também, então não ia dar a entender que realmente tinha sido ela que tinha passado. E as informações eram relativas a ofensas ao casal? Ao casal. Sempre dessa forma? Sempre dessa forma. Vocês partiam de um fato, ela te divulgava um fato, e vocês tinham que transformar esse fato em notícias ofensivas?
Era repassado para a Rebeca da forma que a Milady passava para mim. Ela não passava ofendendo, mas a Rebeca que fazia os textos, que ela é muito boa em texto, e as ofensas que eram feitas por ela. E a Milady tinha conhecimento disso? Tinha. Ela aprovava isso? Sim, porque ela nunca se manifestou para nada. Essa conversa com Catiele trouxe novas informações. Além de acusações dela contra Milady, áudios gravados pela própria ex-mulher de Wesley Safadão. Amiga, vamos sorrir, vamos se divertir, vamos debochar, porque a gente não vai ficar louco por causa de corno nem de rapariga legalizada, não é mesmo? Diante disso, entramos em contato com Milady, que concordou em falar sobre esses áudios, sobre essas acusações. O que você tem nesse diálogo aí? No dia 15 de junho, a Milady, a gente conversa, ela manda para mim, pergunta se eu quero aparecer. Aí apaga a mensagem, aí eu digo para ela que eu posso mandar esse vídeo para uma outra pessoa publicar. Aí ela disse, deixa mudar. Esse vídeo era o quê? É um vídeo, ela diz que aquela pessoa é ela entrando na revisão de pensão dela com Wesley. Aí ela manda pra mim. Aí ela diz pra mim que vai mudar, manda pra mim. Aí pede pra mim pedir primeiro pra algum fã-clube publicar e depois a bagaça são os fakes. Milady, obrigado por ter vindo para falar sobre essas acusações, sobre essas novas evidências. Sim. É o que você acompanha em instantes em Caça aos Haters. Milady, obrigado por ter vindo para falar sobre essas acusações, sobre essas novas evidências. Sim. Essas falas são suas, a voz é sua, dá para se notar claramente. E estavam no telefone da Catiele. Vamos lá. A gente vai para os outros canais de televisão, a gente vai no TV Fama, a gente vai na favela, a gente vai aonde for. Deixa eu te falar uma coisa. Puta merda. Pede pra todo mundo, todas as meninas, todo o exército, todo mundo enviar direct pra Fátima Bernardes e pro programa, entendeu? Pra falar comigo, falar do caso, pra ela se sensibilizar. Enfim, uma coisa assim, um texto com muita credibilidade. Essa voz é sua? Essa voz é minha. Quando você diz falar com as meninas, segundo a Catiele, você está se referindo às meninas que faziam os fakes. Não. E que você comandaria. Não eram os fakes. Como eu disse na minha entrevista anterior, eu acredito que eu falei sobre a ação de revisão de alimentos. E que nessa ação eu me senti muito amedrontada, porque a mesma me avisava para tomar cuidado dentro das intenções. Mas você está comandando os fakes aqui? Não estou comandando os fakes. Você não admite isso? Eu falava das fãs, eu pedia ajuda se ela conhecia alguém. São mensagens suas para Catiele. Ai, que absurdo. Sim, bom. Isso prova a sua participação? Claro que não prova. Ela tem a versão dela, eu tenho a minha. Ela tem as conversas dela, eu tenho as minhas. E tem o contexto onde me leva a falar esses áudios. Qual o contexto? O contexto do que foi falado, do desespero, do que ela me avisava sobre tudo. Eu tenho que ela ameaçava a Catiele a falar contra a minha vida. E a Catiele dizendo, eu não vou fazer isso. E quando eu falo para falar com alguém, eu não falo de fakes, eu falo de fãs. Eu tenho todas as conversas, a Catiele sabe, eu perguntava diversas vezes. Tem um outro trecho aqui, que você pode ler para mim? Aqui, ó. Então, Elias, era tão bom, Bafônica, mostrar o anjo. Hoje eu mando pra ele. Eu acho que não, é melhor você não. É melhor mandar para todos os fakes. Peraí, não, será que essa moça vai saber? Claro que não, né? Aí eu falei, melhor não. Aí ela... Que perfil falso é esse, Bafônica? O que você sabe a respeito? Não, eu sei você está falando sobre ele. Eu sei que esse Bafônica é um dos Por que você está falando sobre isso? É um dos mais agressivos que teve em todas as épocas, é esse rapaz. E por que você está falando sobre isso? Eu falei, é bom que mostrar, porque na verdade aqui eu estava falando que ela estava criando perfis fakes para me denegrir, sobretudo. E você fala desse perfil falso, Bafônica? Aí eu falei aqui,
Foi eu que falei, verdade, tem aqui, né? Foi eu que falei, seria tão bom mostrar o anjo que ela é, porque na verdade eu estava atrás. Mas você está falando de perfis falsos, né? Por que você está falando sobre perfis falsos? Porque eu queria saber quem era esse bafônico que tanto ela me ameaça, que sou eu. Mas não dá a impressão que você está passando Não, instrução? com certeza, aqui está totalmente colocado dessa forma. A Mileide afirma que não foi responsável por essas postagens ofensivas. Ela é responsável por muita coisa. Porque se ela quisesse parar, ela tinha parado. Há muito tempo ela sabe isso. Como é que você reage a essas acusações dela? Ela diz que você poderia ter parado quando você quisesse. O meu primeiro sentimento, na verdade, no fundo, é tristeza, por saber que realmente as coisas estão encabeçando para isso, existe uma insistência enorme em apontar somente uma mira para minha cabeça dentro de toda a situação. Eu sinto muito pelo que a Catiele passa, por tudo que a minha família passa, porque a família do Wesley passa, mas no real é que existem muitas ameaças por trás de tudo isso. Ameaças de quem? Ameaças da dona Bill. E desde o dia que essa ação de alimentos foi batido o martelo, que eu venho quase toda semana sendo ameaçada pela mesma. Que tipo de ameaça que é? Ameaça que se tem 2 dias para pagar tudo, tem 2 dias para pagar entrevista, senão vai acabar com a minha vida, vai passar por cima de tudo e de todos, que não vai deixar barato. Fala com funcionários meus, diz que manda recado, quando bloqueio, ela encontra uma maneira de chegar até a mim. Eu acho que é bem importante mostrar o áudio quando a avó fala que vai passar até por cima do meu filho para me destruir. Você tem aí? Tenho, e tem um diálogo quando eu falei que depois dessa pronunciamento dela eu não falaria mais com ela. A continuação da reportagem especial Caça aos Haters em instantes. Eu estou extremamente decepcionada por a senhora querer comparar meu filho de 7 anos com um homem de 30. Mas diga lá, o que eu posso fazer pela senhora? Além de ser sempre acusada. Eu não entendi comparar o meu homem de 30 com o seu filho, que é pai do meu filho, que é a bandeira que a senhora está levantando, né, de defendê-lo, e eu respeito, vou respeitar, e eu não vou ficar, eu acho, de uma falta de educação, de consideração, de respeito, independente de todos os nossos erros, seu, do Wesley e meu. O Yudi não pode pagar. O Yudi não pode pagar. E se a senhora continuar, eu vou me autodestruir. Mas eu levo o pai dele junto comigo. O que você quer dizer com isso? Porque colocar todos os erros dele em pauta, por emoção e sofrimento, as pessoas não vão entender que ele estava sob um forte impacto emocional. As pessoas não vão entender como um pai é permissível tudo aquilo, e vão achar que ele é um pai maravilhoso. Eles não vão achar que o próprio pai que deixa a mãe manipular e colocar o filho na internet, achando que está só sendo protegido pela mãe, vai ser um bom pai. Na sua visão, o que isso prova? Isso prova a má-fé da Bill. A má-fé de construir provas contra mim por uma vingança, por achar que o filho dela está sendo injustiçado e por ter certeza na mente dela que de uma forma ou de outra, por eu ser plano de fundo. Bom, você também está fazendo uma ameaça aí, né? Estou fazendo. Vou levá-lo junto, é uma ameaça sua. É uma ameaça. É certo isso? Não, não é certo. Não é certo. Ou seja, todo mundo está errando nisso, né? Foi o que eu falei. Independente do meu erro, do erro do Wesley e dos seus erros, eu queria apenas respeitar, perdoar e ter uma harmonia. Mileide, diante de tudo que foi apresentado, que responsabilidade você assume? Eu acredito muito na autorresponsabilidade. E eu tenho ela em tudo que faço, em tudo que falo. Eu sei da responsabilidade que é estar aqui e eu adoro assumir esse meu papel e
essa postura. O que você está pronta para assumir? Dentro disso, eu estava sob forte impacto emocional. Eu venho em uma estafe psicológica, emocional e pressão há muitos anos, pela própria família do pai do meu filho, que não deveria ser assim. Eu fui ameaçada de morte depois dessa ação de alimentos. Então, diante disso, eu procurei, com certeza, a pior pessoa para falar. Eu falei de coisas que não era para falar. Eu explodi com coisas que não era para ser dito para uma pessoa que eu nem conhecia pessoalmente. Então, essa responsabilidade, é por isso que estou aqui a pagar. Mas você fala de perfis fakes? Falo de perfil. Eu procurei perfil fakes, queria saber quem era. Se ela tivesse me dado todos os contatos, eu ia entrar em contatos com todos. Porque ainda foi colocado em Você decidiu se vingar em perfis fakes? Não decidi me vingar. Na verdade, eu nem tinha pensado nisso. Foi sim. Porém... É o que você passa nesses áudios. Foi o quê? Foi involuntário. Foi ação-reação. Eu não planejei, eu não fiz, mas o meu medo e a minha coação era tão grande que eu acabei reagindo e falando de uma forma que estou pagando até hoje. Depois dessa ação, nunca mais tive paz. Na polícia do Ceará, já são 50 depoimentos, dezenas de perícias, quebras de sigilo telefônico, 78 contas de Instagram identificadas, áudios recuperados, inquérito em andamento, 4 ações judiciais em curso. Nomes e pessoas conhecidas também aparecem na investigação. A Solange Almeida. Mas ela usava perfil fake também? Não, o dela mesma. Ela própria comentava? Ela própria comentava. Ela comentava o que vocês postavam com perfis fakes? Inclusive, foi ela que colocou o apelido de Siriema Dantas, na Tiane Dantas. Entendeu? Mas ela não usava perfil fake? Não. Ela usava só que ela falava no direct, né? Não era na postagem. Quem antes tinha certeza da impunidade ao se esconder atrás de perfis falsos nas redes sociais, agora descobre finalmente que pode e deve ser identificado e localizado, e então responder pelas ações. São fakes que confessam seus crimes. Pessoas que tentam, na verdade, o bálsamo do perdão e do arrependimento. Rebeca, a quem você deve desculpas? A toda a família do Wesley, incluindo a Tiane, a ele. E não só desculpas, mas eu devo gratidão, porque mesmo diante de tudo isso, eles conseguiram me perdoar e me tratam hoje como alguém da casa deles. Durante muito tempo, eu não sentia vontade de pedir perdão à Tiane, porque eu não sentia verdade nela, né? E... nossa, quando eu pedi perdão a ela, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Personagens que tentam reconstruir suas vidas. O ato do meia-culpa. A força que vocês precisam tá aí. Faz valer a pena tudo, né? Faz. É a razão de tudo, né? Força. É, princesa. Com essa imagem maravilhosa, eu agradeço a vocês por essa entrevista, pela confiança. Te agradeço também. Wesley, Tiane. Obrigada. Muito obrigado. Os novos tempos e a nova tecnologia exigem novas leis e nova conscientização. Conseguiremos chegar até isso? Aqui Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Você também pode assistir a programação do SBT em todas as plataformas digitais através do site www.sbt.com.br.